Fala aí, galera, tudo tranquilo? Hoje eu tô aqui para dar aquela pregadinha. Continuamos hoje com a nossa série sobre as parábolas de Jesus, parabolando, onde a gente tem olhado, estudado, aprendido um pouquinho com as parábolas que Jesus contou, que através de alegorias terrenas traziam mensagens celestiais, princípios do reino dos céus. Nós tivemos uma breve introdução a parábolas, no último episódio nós lemos sobre a parábola do semeador e hoje a gente vai falar sobre a parábola do joio e do trigo. Jesus usava parábolas para ensinar. Essas eram extremamente conectadas com a vida humana. Elas explicam um reino que não entendemos com coisas que entendemos. São histórias que cativam, mas deixam conosco princípios concernentes ao reino dos céus. Dentro dessas histórias estão preciosas lições. Essa introdução foi legal, né? Enfim, vamos ler a parábola do trigo e do joio em Mateus 13, do versículo 24 ao 30. Acompanha comigo. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranques também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. O semeador que semeia boa semente é o filho do homem. O inimigo que semeia as más sementes é o diabo. O campo é o mundo, a colheita, o fim dos tempos. Os servos são os anjos, o celeiro do semeador, o céu, o lugar onde se queima o joio, o inferno. Israel, e como é que você sabe que esse é o significado? Bom, você sabe que esse é o significado porque Jesus disse que esse era o significado. Leia comigo dos versículos 36 ao 43. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. E lança a alusão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E eu amo quando Jesus explica a parábola, porque daí não deixa espaço para a gente ficar imaginando. A gente entende o que Jesus estava dizendo realmente. Então, com esse significado explicado de Jesus, fica muito fácil a gente tirar 3 lições práticas aqui, que o coração da série Parabolando é puxar 3 lições práticas para a vida de cada parábola de Jesus. Puxar só 3 é pouco. Sinceramente, dava pra gente falar muito sobre as parábolas de Jesus, porque elas são geniais. Mas, obviamente, meu objetivo aqui com esse canal é poder abençoar a sua vida, nem que seja um pouquinho. Nem que um vídeo desses te traga um pouquinho mais perto de Jesus. Cara, se isso aconteceu, eu tô muito feliz. Mas o que me chama a atenção nessa parábola e é interessante pra mim? É que quando os servos estão dizendo: Então, quer que a gente vá e arranque o joio? Esse bom semeador que simboliza Jesus diz pros anjos: Não, espera até a colheita, porque até que o trigo cresça, que o joio cresça, não dá para dizer e discernir bem se é trigo ou joio. Então a primeira lição que eu aprendo com essa parábola é que até a colheita não dá para dizer se é trigo ou joio. E isso funciona para ambos os lados, Pode ter trigo que se parece trigo que no final é joio, pode ter joio que no final é joio. Pode ter trigo que parece trigo e no final é joio, e pode ter joio que parece joio que no final é trigo. Então, nós investimos em todas as pessoas. Nós não desistimos das pessoas porque até a colheita não se pode dizer ao certo se é trigo ou joio. Muitas vezes eu já presenciei pessoas com atitude de não querer investir em alguém, de não querer dar tempo, atenção, ou muitas vezes até pregar o evangelho, apresentar o evangelho para uma pessoa dizendo: Não, aquele cara nunca ia servir Jesus. Bicho, você tá maluco? Não vai nem tentar. E se eu tô seguindo a Jesus e eu sou mais esquisito de todos, pior de todos, então com certeza qualquer um pode seguir a Jesus. Então esse primeiro princípio ele é muito prático. Sempre invista nas pessoas, sempre derrame o seu coração sobre a vida das pessoas, mesmo
aqueles que dão trabalho para acreditar, para se firmar em Deus, porque até o final há tempo do joio se mostrar trigo. E fica o conselho para o trigo, para não sair de fome, manter o óleo da lanterna acesa e não se mostrar joio no fim das contas. A segunda lição que eu aprendo com essa parábola é que o joio se mistura com o trigo. Os filhos do maligno, como Jesus os chamou, estão misturados com o trigo. Então, muitas vezes, em ambientes onde se tem trigo, se tem também o joio. Jesus diz na explicação que eles vão recolher o joio, que vão recolher do seu reino tudo que causa escândalo. Então, a gente está falando de joio que está bem misturado com o trigo. O que acontece? Muitas vezes a gente está em ambientes de trigo, que as pessoas se comportam como o trigo. E a gente baixa as nossas guardas e muitas vezes dá espaço para joio influenciar as nossas vidas de um jeito ruim. Já ouviu falar dos lobos entre ovelhas? Isso quer dizer que mesmo em ambientes de trigo, nós precisamos guardar o nosso coração, porque o joio se mistura com o trigo. Você pode ter um ambiente mais santo, com as pessoas mais incríveis que mais amam ao Senhor no mundo, e ainda se ter joio. Pense, Judas caminhou pertinho de Jesus, junto com todos os outros discípulos, mas ele ainda cedeu a desejos sombrios do seu coração. E a terceira lição, prática e importante que eu aprendo com essa parábola, é que haverá, no final das contas, uma separação entre o joio e o trigo. E você precisa decidir o que você vai ser. Essa mensagem definitiva sobre separação, sobre o trigo ser levado para o celeiro do semeador e o joio ser levado para queimar no lugar onde é pranto e ranger de dentes, mostra o coração do evangelho que Jesus pregava. Jesus pregava essas boas novas com urgência, porque de fato existe um lugar para o joio queimar. Então você precisa decidir com a mais urgente importância, maior prioridade, é o que você quer fazer com a sua eternidade. É a verdade que quando se chega nessa questão de céu, de inferno, muitas vezes as pessoas pensam que as pessoas boas vão para o céu, as pessoas más vão para o inferno. Não é assim. Todo mundo estava indo para o inferno. A Bíblia diz que todos pecaram e padecem na glória de Deus. Toda a humanidade estava nessa condição de condenação e é por causa do sacrifício, a redenção e a absolução de Jesus que nós podemos ir para o céu. Então esse caminho foi feito disponível a todos. Então você precisa decidir o que você vai ser nessa vida. Se você vai ser joio ou se você vai ser trigo. Deus te abençoe. Esse episódio fica por aqui. Fico feliz da gente ter aprendido um pouquinho mais com mais uma parábola. E a gente se vê no próximo episódio, onde a gente vai conversar sobre a parábola do grão de mostarda. Deus abençoe. A gente se vê por aí.